6 horas, é livre para sair. Eu vou continuar, aproveitar a gravação para terminar o conteúdo. E aí coloco disponível para vocês no Ava junto com o material. Então, eu vou ficar aqui, se der 10 horas vocês podem sair. A gente faz a nossa... Mas eu continuo, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que não vai ter prejuízo, quem tiver que sair às 10 horas, encerrar por qualquer questão que seja, a aula vai ficar gravada e eu vou continuar aqui até terminar. Falta bem pouco. Eu acho que até no máximo às 10h15, eu devo, 10h30, no máximo eu devo ter concluído a minha parte, tá bom? Por mim, só para compensar aí essa demora que nós tivemos na banca de TCC, mas lá correu tudo bem, graças a Deus. O próximo requisito depois está sendo gravado, tá? Depois vocês podem pegar a gravação. O próximo requisito é justamente a questão do objeto lícito. Ou seja, além de ter um agente capaz, eu não posso ter um contrato de trabalho que vá bater na tecla da ilicitude. Eu não posso, por exemplo, contratar com regras trabalhistas um médico para fazer aborto. Eu não posso contratar com regras trabalhistas uma pessoa que trabalha como apontador de jogo do bicho. Eu não posso, por exemplo, contratar com regras trabalhistas e assinar uma carteira de trabalho de um assassino de aluguel, né? Um traficante. Já pensou, chega lá no Morro do Rio de Janeiro, ou então, todos os traficantes agora terão carteira de trabalho assinada? Não funciona desse jeito. Porque a justiça não pode tornar lícito aquilo que já é ilícito. Eu não posso dar uma legalidade, por exemplo, contratar pessoas que trabalham em rinhas de galos, tá? Contrabandistas de uma empresa, casa de lenocínio, que é justamente a casa de prostituição. Eu não posso reconhecer como lícito um contrato de algo que é considerado uma contravenção, de algo que é considerado um ilícito. Eu não posso dar uma roupagem de um contrato de trabalho vergado de legalidade, protegê-lo na CLT, se a atividade proposta, ela é feita por uma atividade criminosa. Então, imagina aí no banco de uma justiça do trabalho, de um lado o chefe de um tráfico e do outro o traficante, discutindo ali férias, 13º e FGTS. Você não tem isso. Por quê? Porque o contrato ele já é nulo, porque falta objeto lícito. O trabalhador ele exerce ilegalmente uma profissão sem a formação profissional. Eu não tenho como, por exemplo, ter um contrato de trabalho entre um motorista de ônibus pirata, por exemplo, como está aí os exemplos, ter um contrato de trabalho com um vendedor de um produto roubado, ou então ter um contrato de trabalho de uma segurança armada com um segurança que não tem autorização para portar uma arma. Inclusive, está aí um julgado para vocês, isso é um exemplo típico, além de um contrato nulo, do cometimento de um crime. Inclusive, quando o juiz se depara com uma situação dessa, o juiz do trabalho se depara com uma situação dessa, o Código de Processo Penal, lá nos primeiros artigos, acho que é 74, não recordo muito bem, o Código de Processo Penal ele diz que o juiz, ao tomar conhecimento nos autos de um processo de um crime de ação penal pública, ele é obrigado a informar o Ministério Público e mandar cópia dos autos para o Ministério Público, propor a devida denúncia, né? Formalizar. O juiz do trabalho não pode oferecer a denúncia, mas ele pode enviar o processo para que o Ministério Público, o promotor, faça a denúncia, se ele detectar um crime. Então, veja, exercício da vigilância armada sem um curso de formação profissional, ou seja, o profissional não tem registro prévio na polícia, não tem autorização, o trabalho ele é nulo, porque ele é um objeto lícito. E também, não só é nulo, como ele também vem ali a cometimento de um crime, né? Porte ilegal de arma ou posse ilegal de arma. Além de ser um contrato nulo, sem a devida aprovação, não é objeto lícito, ainda configura um crime, né? Temos outro julgado também, para usar como exemplo, atividade ilícita, jogo do bicho, a contravenção penal, né? O jogo do bicho é uma contravenção penal, não gera vínculo contratual de qualquer natureza, pois a validade do ato jurídico requer um objeto lícito. Eu não posso ter um contrato de trabalho se eu não tiver um objeto lícito, se eu não tiver algo legal, possível. Eu não posso, tá? Além do jogo do bicho, além do segurança trabalha sem autorização, nós temos também
o caso polêmico dos trabalhos desenvolvidos em casos de lenocínio ou prostituição. O Código Penal, ele considera crime o lenocídio, o rufianismo e a exploração sexual, a exploração da prostituição. Então, eu não posso ter ali um trabalho ilícito, que é justamente a exploração nas casas de prostituição. Mas, veja bem, se é uma casa de shows, que se tem ali cozinheiros, garçons, segurança, caixa, com esses profissionais que exercem uma atividade lícita, com eles é reconhecido o vínculo, perfeito, ótimo, mas com a prostituição não, porque é lenocínio. Lenocínio é justamente isso, explorar financeiramente a atividade sexual de outra pessoa. Então, não posso reconhecer a exploração, o lenocínio, a exploração sexual de outra pessoa, que é uma atividade ilícita, trazida pelo Código Penal, e dá uma roupagem de um contrato de trabalho. Então, não há vínculo de emprego entre a casa que explora a prostituição e a mulher que se dedica, ou o homem que se dedica também. Então, o julgado trata uma mulher, mas pode ser homem também, pode ser, tem as questões de gênero, pode ser qualquer situação. Eu não posso garantir licitude. Mesma coisa se fosse uma casa destinada à pedofilia. Reconhecer um contrato com um adolescente de 16, 17 anos, duplamente, né? Além da prostituição, tem a questão da pedofilia. Então, vejam que eu não posso reconhecer como legal na justiça de trabalho aquilo que é ilícito. Falta um dos requisitos, objeto lícito. Eu não posso ter um contrato de trabalho que o objeto da prestação de trabalho seja um objeto ilícito. Além de ter que ser lícito, ele também tem que ser possível. Eu não posso, por exemplo, fazer um contrato de trabalho, por exemplo, com o Antonildo ou com o Evaldo, e pedir que eles construam um muro em 5 dias. Ou então, construam um edifício em 3 dias. Isso é humanamente impossível. Inclusive, exigir esforços dos empregados em que eles não são possíveis de serem realizados é uma das causas de rescisão indireta do contrato de trabalho, em que você pode exigir a rescisão do seu contrato de trabalho, porque o patrão não pode exigir do empregado algo que ele não consiga fazer. Então, por exemplo, contratar aqui o Francisco Galdês para ser uma pessoa que vai cuidar do meu terreno na Lua. É impossível para ele fazer isso, a não ser que ele vá lá na SpaceX, mas não tem como. Então, são coisas humanamente impossíveis. Ah, professor, mas o senhor está usando exemplos absurdos. Não, estou usando exemplos absurdos para as questões ficarem mais fáceis de fixar. Mas é muito comum esse tipo de nulidade contratual justamente no ramo da construção. Você fazer um contrato, não só da construção, mas da produção, né, em si, você fazer um contrato de trabalho de algo que é humanamente impossível da pessoa entregar o objeto, tá? E, além do mais, eu tenho que ter um contrato de trabalho em que seja determinado, a pessoa contratada tem que saber exatamente aquilo que ela vai fazer. Eu não posso simplesmente contratar alguém para fazer qualquer coisa. Digamos, eu chego assim para Giovana, vale, eu vou te contratar para trabalhar na minha empresa. Ela vai perguntar, eu vou fazer o quê? Aí eu vou dizer, não sei, qualquer coisa. Isso não é possível. Eu tenho que determinar a função de trabalho de cada um. Eu tenho que determinar o que Giovana vai fazer, eu tenho que determinar o que Antonilda vai fazer, o que o Antônio Neto vai fazer, qual é a função deles. Além do mais, a função é que vai estar ligada diretamente com o cargo, com o salário que aquela pessoa vai receber. Então, determinar a função é muito mais do que somente determinar o objeto. Tem toda uma consequência, uma gama de consequências com relação à questão do contrato de trabalho. Então, é preciso determinar aquilo que a pessoa vai fazer no contrato de trabalho para que eu possa ter o contrato de trabalho. Eu não posso contratar alguém para fazer qualquer coisa. Esse negócio de faz tudo é só um termo, tem que ter uma função na carteira de trabalho. Essa história de faz tudo é só um termo que a gente utiliza, mas não existe a função faz tudo. Ou a pessoa é almoxarifada, ou existe serviços gerais, existe, mas até a função de serviços gerais diz exatamente o que a pessoa tem que fazer. Por exemplo, os serviços gerais não pode fazer uma cirurgia. Os serviços gerais não pode dar uma aula. Existe dentro da função de serviços gerais um ramo de atividades que ele tem que fazer, é determinado.
o contrato de trabalho tem que ter uma determinação. Além do mais, alguns contratos de trabalho, alguns, não são todos, precisam ter uma forma prescrita ou não proibida por lei, tá? O terceiro requisito se refere à forma com que o negócio jurídico tem que ser realizado. Se a gente trouxer esse conceito do direito civil para o direito do trabalho, seria mais ou menos dizer o seguinte: sempre que a lei exigir uma formalidade de um contrato de trabalho, essa formalidade tem que ser observada. Se a lei exige prévia inscrição na OAB, se a lei exige comunicação ao CRM, se a lei exige fixação de um teto mínimo, se a lei exige fixação de horas-aulas, essas observações deverão ser preenchidas. Tá? Se a lei exige pagamento de uma gorjeta, se a lei exige participação nos lucros daquela função, se a convenção coletiva exige, por exemplo, pode não ser uma lei, pode ser uma convenção coletiva, pode ser uma exigência de um acordo coletivo. Se exige isso, deve ser colocado no contrato de trabalho. Tá? Então, se a convenção coletiva diz que todos os funcionários daquela categoria têm direito a vale transporte, isso tem que ser em todos os profissionais, tem que ser observado. Se a convenção coletiva diz que todos os plantonistas têm direito a receber 50% de adicional noturno, mas a lei fala em 20%, mas se a convenção coletiva estipula uma regra, uma forma, tem que ser observado no contrato de trabalho. Então, veja que se não for observado essas formalidades, o contrato é considerado nulo, porque há uma forma ideal. A lei exige que seja feita essa forma. Se não é observada, esse contrato é considerado nulo. Além desses elementos extrínsecos que geralmente causam a nulidade do contrato de trabalho, existem os elementos intrínsecos, aqueles que estão inerentes, né, fazem parte dentro ali do contrato de trabalho, como, por exemplo, o erro, tá? Como assim o erro? Você faz um contrato de trabalho e percebe que no contrato tinha algo errado. Mas esse erro aqui, ele não tem o mesmo impacto que o direito civil. Por quê? Justamente por um princípio que eu ensinei para vocês, tá? Um princípio que eu ensinei para vocês. Se o contrato de trabalho, ele está errado na sua forma, tá? Ele não declara exatamente a relação de trabalho, ele está errado com erro, tá? Qual é o princípio que vai proteger o empregado nessa época? Vou fazer aqui uma pergunta para vocês responderem no chat para acordar a turma. Qual é o princípio que eu utilizaria para corrigir esse erro bem aqui? Qual o princípio que a gente estudou? Você diria, olha, tudo bem, pode existir um erro no contrato, mas pelo princípio tal, vai prevalecer a situação que está acontecendo, os fatos. Qual é o nome do princípio? Essa é aquela hora que vocês podem participar, caso queiram. Ou aquela hora que todo mundo foi dormir. Exatamente. Até que enfim respondeu. O princípio da primazia da realidade é um dos. Se há erro no contrato, ou seja, o contrato não condiz com a função, prevalece a função. Então, o erro é um elemento que poderá causar uma nulidade. Ele é anulável, mas não é, assim, o fiel da balança que vai dizer que o contrato de trabalho vai ser nulo porque houve erro. Não, porque o que define realmente o contrato de trabalho são os fatos, não a forma. Qual é o nome do princípio? Princípio da primazia da realidade. Então, existe o erro, sim, existe, mas ele não tem tanta força no direito civil. O dolo é quando o empregador, o empregado, ele utiliza ali de um artifício, né, de um meio para induzir alguém a fazer um contrato de trabalho. Poxa, como é que você enxergaria isso aqui no direito do trabalho? Como é que funcionaria? Tá? Seria, por exemplo, você induzir uma pessoa através de um artifício, através de um currículo falso, uma propaganda falsa para lhe contratar, para induzir a formalizar o contrato de trabalho. E aí pode ser anulado, porque você fez um contrato de trabalho baseado em um currículo falso, você usou um artifício ardiloso, astucioso, para induzir aquela contratação. Tá? Para induzir aquela contratação. E o outro seria a coação. Como é que seria essa coação? Seria ameaçar, fazer uma pressão física, moral,
tá? Sobre uma pessoa, sobre os bens, sobre o patrimônio, sobre a honra, descobrir alguma coisa da pessoa nas redes sociais e acabar ali ameaçando, olha, ou você me contrata, ou eu coloco isso aqui nas redes sociais. Isso acontece, viu? Isso acontece muito. Então, o empregado está lá, ele vê que não vai ficar com cargo, mas ele acaba descobrindo alguma coisa do patrão e faz uma chantagem, uma coação, uma ameaça, ou então uma ameaça direta mesmo. Olha, ou você me contrata, ou eu não garanto a sua segurança. É possível. É difícil, mas é possível. Já vi casos em que aconteceu, principalmente em áreas em que, para vocês terem uma ideia, olha um gancho aqui, só para vocês terem uma ideia como isso funciona. Em alguns lugares que existem comandados pelo tráfico, por exemplo, facções, o auxílio reclusão, aquele que a família do preso recebe quando ele é preso, quando ele está preso, o auxílio reclusão antigamente só precisava de um pagamento de somente um mês para você ter auxílio. Não tinha carência zero. Bastava estar inscrito na Previdência, estar empregado e ter pago pelo menos uma parcela do INSS. Então, o que os traficantes faziam? Ameaçavam os donos, e ameaçam até hoje, os donos dos comércios em que eles protegem, a assinar a carteira dos traficantes de trabalho, para que eles possam ter direito, caso sejam presos, auxílio reclusão. Então, sim, é muito comum a coação para que as pessoas, os comerciantes, se sintam forçados a assinar a carteira de trabalho desses traficantes e eles possam ter direito ao auxílio reclusão, caso eles venham a ser presos. Então, sim, é comum acontecer. E a simulação é quando você simula um contrato de trabalho para ter um efeito diverso. É possível? Sim, é possível. Principalmente quando se trata de pensão alimentícia. Existem muitos contratos de trabalho simulados em que o empregado simula uma função diferente, simula um salário menor para fugir de uma pensão alimentícia. Eu já vi um caso na prática de uma ação na vara de família, em que o cara era gerente de uma loja, a loja era da mãe dele, uma loja no shopping, não vou falar o nome do shopping, ele era gerente dessa loja, ele era sócio da mãe nessa loja, e para justificar uma pensão alimentícia pequena, a própria mãe assinou a carteira de trabalho dele, justificando que ele ganhava um salário mínimo e trabalhava no caixa. Mas, na verdade, ele era proprietário da loja. Então, foi um contrato simulado só para reduzir o valor da pensão alimentícia, o que é algo, no meu entendimento, altamente imoral e ilegal. Nós descobrimos, com as próprias testemunhas, buscamos, ele nunca pensou que numa vara de família a gente ia fazer uma busca no CNPJ da empresa, e lá estava ele constando como sócio. E a carteira de trabalho deles, contra cheques assinados pela própria mãe, constavam como operador de caixa recebendo salário mínimo. Tudo para justificar uma pensão alimentícia mais barata. Tá? Então, a simulação pode acarretar nulidade absoluta, quando não gera o efeito desejado, mas o que se anula, senhores, é o contrato de trabalho. A relação de trabalho, não. Tá? Por quê? Porque eu vou garantir, pelo menos, que o que ele fez, ele vai receber. O contrato é nulo, mas as consequências não. Muito parecido com o contrato do menor de idade. O contrato é nulo, os efeitos permanecem, para garantir os direitos trabalhistas de quem se sentiu prejudicado. Tá? Fraude é o uso do direito, eu vou usar o direito para fraudar o contrato de trabalho. Tá? Eu desvirtuo a finalidade do contrato de trabalho, e isso pode ser fraude contra credores ou fraude na execução, mas é possível fraudar também o contrato de trabalho, utilizar ele como um objeto fraudulento. Algumas empresas utilizam contratos fraudulentos para justificar, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? Através de uma fraude. Eu posso fazer uma lavagem de dinheiro justificando a saída de um dinheiro, né, através de contrato com pessoas que já morreram, com funcionários fantasmas. Eu não vou nem falar no termo rachadinha aqui, que é para não dar polêmica, mas eu posso ter contratos de trabalho fraudulentos para justificar a saída de dinheiro, tá? Para fazer uma lavagem de dinheiro. E aí, senhores, o contrato de trabalho, ele tem seus elementos naturais. Quais são os elementos naturais de um contrato de trabalho? Aqueles que já fazem parte do contrato, que já existem em todo o contrato de trabalho. Elementos naturais: a jornada máxima de 8 horas, o pagamento de um salário mínimo, são coisas que já são inerentes ao contrato de trabalho.
Claro que não precisa estar esperto, mas todo contrato de trabalho significa que você vai receber um salário. Senão, seria trabalho gratuito. Tá? São os elementos naturais. Além dos elementos que tem em todo contrato de trabalho, que nós chamamos elementos naturais, eu tenho aqueles que são acidentais, ou seja, acessórios. Como, por exemplo, eu posso colocar no contrato de trabalho elementos a mais, tá? Não são indispensáveis, porque eu posso ter ou não ter, são opcionais, dependem muito aí do tipo de contrato de trabalho. Vem pela vontade das partes, não tem uma lei que me obriga. As partes estipulam, tá? Quais seriam esses? Se eu quiser um plano de saúde, aquele de coparticipação da empresa, se eu tiver, por exemplo, um laptop da empresa para utilizar, se eu aceitar o Vale Cultura, então vejam que eu posso colocar isso no meu contrato de trabalho, não é obrigatório, mas é acordado entre as partes. São considerados elementos acessórios, tá? Não são ali obrigatórios, fica de acordo com as partes, tá? Ok? Deixa eu só abrir aqui, tem um documento aqui, só um minuto. É porque eu queria tirar essa janela aqui que está me incomodando. Está cortado o slide aqui. Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês. Tá com essa janela aqui, eu não gostei dessa janela. Deixa só eu voltar aqui. É uma opção que tem no próprio PowerPoint para colocar a tela toda. Pronto. Eu consegui colocar a tela inteira. Bom, senhores, continuando aqui, para encerrar logo o contrato de trabalho, existem algumas modalidades de contrato de trabalho. A regra geral é que o contrato de trabalho dure até você morrer, se aposentar, ser demitido ou pedir demissão. Então, existem alguns contratos que têm um prazo determinado. E eu falei isso quando eu estava falando para vocês dos princípios lá atrás. O contrato de trabalho, ele pode ter uma duração. Ele pode ter uma duração. Ele pode estar sujeito, por exemplo, a um prazo. Ele pode estar sujeito a uma condição. Isso significa dizer que esse contrato está sujeito ao que nós chamamos de termo. Tá? E esse contrato a termo, infelizmente, na minha visão um pouco conservadora de direito do trabalho, estava até discutindo com os professores agora, eu sou um pouco protecionista nessa relação de trabalho, sou um pouco pró-operário, confesso, mas é uma natureza minha, estou dizendo que tem que ser seguida. Mas o contrato a termo ele é altamente prejudicial ao empregado. O que seria o contrato a termo? Seria aqueles contratos temporários, contratos com prazos determinados, ou seja, te contrato para trabalhar 1 mês na empresa, eu te contrato para trabalhar 6 meses, eu contrato você para trabalhar como, por exemplo, por obra certa, como safrista, contratos que têm um prazo de validade determinado, contratos que vão terminar, contratos que nasceram com uma validade. Esses são os contratos considerados contratos a termos. Então, opa, acabou indo para outra tela. Pronto, voltou aqui. Esses contratos, senhores, são altamente prejudiciais, porque o trabalhador ele não consegue se firmar no mercado. Esse tipo de contrato temporário é para quem quer, o nome já está dizendo, algo passageiro, algo que você vai ter ali só por um curto período, não é sua intenção seguir carreira naquilo, você só quer fazer um pé de meia. Mas não é isso a visão da maioria dos trabalhadores brasileiros. Eles querem algo mais sólido, algo mais, digamos assim, permanente. E outra, o empregado, ele não veste bem a camisa quando ele sabe que vai sair. Ele não se empenha como um efetivo, a não ser que você coloque ali uma promessa de contratação
para aqueles que se destacarem. Mas, via de regra, não é um empregado que veste a camisa, que soma com a empresa. Ele é temporário, ele sabe que vai sair, ele está ali só por tá ali de forma passageira. Então, esse contrato por prazo determinado, ele traz o trabalhador uma insegurança tremenda. Ele não consegue nem planejar a vida dele, porque ele sabe que ele vai conseguir um trabalho de 6 meses agora, mas será que depois desses 6 meses ele consegue mais trabalho? E o pior, quanto mais curto o contrato de trabalho, mais danoso é ao empregado, tá? Então, ele é uma exceção ao princípio que nós estudamos lá atrás. Ele é uma exceção ao princípio da continuidade da relação de emprego. Não havendo, senhores, tá? Prova ou cláusula, a gente diz que o contrato foi feito sem limite. Então, como ele é uma exceção, ele tem que ser provado, tá? Se não for, ele é indeterminado, por conta do princípio. Ah, então significa que o contrato determinado tem que ser escrito? Não, significa que ele tem que ser expresso, tá? Eu não vou aceitar um contrato de trabalho determinado se for feito de forma tácita. Então, fica aqui o parêntese para vocês. O contrato de trabalho por prazo determinado, ele tem que ser obrigatoriamente expresso. O que é expresso? Oral, escrito, mas tem que ser manifestado. O empregado tem que ter total ciência de que o vínculo dele é temporário, tem que ser expresso. Alguns doutrinadores, inclusive, eles determinam que o contrato de trabalho, além de ser expresso, tem que ser escrito. Tá? Existem doutrinadores que dizem que tem que ser escrito, além de expresso tem que ser escrito. Já outros defendem sua forma oral. Como? De acordo com a presença de algumas testemunhas. Aí eu combino aqui com a Ana Lúcia, que ela vai trabalhar na minha loja de venda de roupas por 3 meses, mas faça esse combinado na frente de Antonino e do seu Antônio. Então, eles estão ali como testemunhas de que eu falei para a Ana Lúcia de que o contrato dela só ia durar 3 meses, 4 meses. É possível fazer esse oral? É. Mas existem alguns doutrinadores que defendem que ele tem que ser feito da maneira escrita. Quem são? Valentim Carrion e Amaury Mascaro. Eles defendem que tem que ser escrita. Eles não admitem, esses dois doutrinadores, que esse contrato de trabalho por prazo determinado seja feito de forma oral. Eles admitem e que tem que ser feito de forma escrita, tá? Porque eles dizem que a CLT informa que todas as anotações deverão ser lançadas na CTPS do trabalhador. Então, ele cita o artigo 29 e defende que seja feito somente na forma escrita, mas é possível, sim, com a doutrina majoritária, que seja feito na forma oral. O que não se admite, de forma alguma, é um contrato tácito, ou seja, feito no silêncio, no aceite. Não existe contrato a termo, ou seja, determinado de forma tácita, feita no silêncio. A CLT, ele traz três hipóteses desses contratos por tempo determinado. Artigo 443 da CLT traz. Primeiro, contrato por termo prefixado ou termo certo. Nesse tipo de contrato, as partes têm a certeza de que o evento vai ocorrer, ou seja, de que vai acontecer o final do contrato. Tá? Ele sabe exatamente quando o contrato dele vai acabar. Mês, dia, ano, ele sabe quando ele vai sair. Esse é o primeiro tipo. A segunda hipótese é o termo incerto. As partes não têm certeza quando o contrato de trabalho vai acabar, mas sabe que vai acabar. Ou seja, eu não fixo uma data. Eu fixo um serviço. Olha, quando você terminar, acabou o nosso contrato. É possível? É possível. Aonde? Contrato de obra certa. As construtoras fazem assim. Contratam obreiros para que trabalhem por temporadas. Quando vai terminar? Não sei. Vai depender da velocidade da construção. E a realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada não é muito utilizado, porque quando passa 2 anos, se esse acontecimento não ocorrer, o cara se torna empregado efetivo da empresa. Então, essa letra C aqui é o menos utilizado. Mas como é você ter um termo fixo ou uma condição fixa? Acontecendo um desses dois, o contrato é encerrado. Esse evento, senhores,
ele tem que ser previsível de acontecer. Tá? Eu não posso colocar um evento que nunca vai acontecer. Ou seja, eu vou te contratar até o fim do mundo. Você não sabe se vai acontecer ou não, não tem previsão, ninguém sabe. Tá? Tem gente que diz que está próximo, né, por conta dos acontecimentos, mas o termo tem que ser previsível de acontecer. Por exemplo, uma safra. Quando eu contrato alguém para ser um safrista, eu estou dizendo que ele vai trabalhar até o final do plantio. Por quê? Porque na minha sã consciência, pelo menos eu não conheço nenhum tipo de produto que você cultive o ano todo. Vai existir aquilo que nós chamamos de entre-safra, ou seja, termina o cultivo, preparo da terra, dá um espaço, se cultiva outro produto ou mesmo. Não se planta milho e se colhe milho o ano todo, todo dia, não. Tem uma hora que o solo tem que parar para respirar. Então, eu sei que um dia isso vai acontecer. Se eu contrato um safrista, eu sei que ele vai trabalhar desde o plantio da semente até ensacar o último grão. Terminando, ele vai embora e espera a próxima safra para trabalhar novamente. Nesse período que ele vai ficar fora, ele não recebe. Ele não recebe. Tá? Só que o legislador preferiu utilizar a expressão contrato por tempo determinado. Tá? De onde ele tirou isso? Do Código Civil. Ou seja, muitos estudiosos se dividiram em duas correntes. A primeira majoritária, de achar que é um sinônimo de contrato a termo, e contrato por tempo determinado e contrato a termo, perdão, são sinônimos, tá? E a corrente minoritária que diz que não é uma condição resolutiva. Então, vamos nos ater à majoritária. O que é o termo de um contrato a termo? Termo é um evento que vai acontecer e que vai terminar o contrato de trabalho. Isso é termo. Acontecendo o termo, acontece o fim do contrato de trabalho. Tá? Ele pode ser dia certo e data certa, ou dia certo e data incerta. Tá? Esse dia certo é quando eu coloco no contrato de trabalho o dia, o mês e o ano que o cara vai trabalhar para mim. Aqui, eu sei que esse dia vai acontecer, só não sei quando. Então, que contrato, onde está esse contrato? Geralmente nos contratos de obras. Eu contrato uma equipe por empreitada e digo, olha, equipe, vocês vão trabalhar na fundação da obra. No dia que a fundação da obra acabar, o contrato acaba. Eu tenho uma data certa? Não tenho. Por quê? Depende de como vai ser a construção, se vai chover, se não vai chover, se vai ter material para eles, e se tiver um dia que eles forem trabalhar e não tem cimento, eles vão parar. Então, vejam que depende muito, esses contratos de empreitadas dependem muito do andamento da obra. E muitas construtoras constroem, a velocidade da construção é de acordo com a velocidade da venda das unidades. Então, digamos que uma construtora vai entregar um edifício, um prédio residencial, 10 andares, 4 apartamentos por andar, 40 unidades, só vendeu 10. Uma hora vai faltar dinheiro. Como é que a construtora faz? Ela vai andando devagar com a obra. Vendeu tudo, 100% vendido, tá o dinheiro na mão. Ela vai acelerar para poder entregar e receber o habite, etc. Então, veja que anda conforme a venda de unidades. Então, você não tem como definir qual é o dia que esse contrato vai acabar, mas ele é colocado a um termo. Qual? O fim da obra. Tá? E essa condição é justamente o evento futuro mais incerto. Tá? Submeter um contrato temporário a um evento futuro incerto seria uma modalidade de contrato de um prazo determinado. Você sabe que vai acontecer, só não sabe quando isso aqui vai ocorrer. Só não sabe quando vai ocorrer, mas sabe que vai ocorrer. Um dia a obra vai acabar. Né? Ou porque não vai ter dinheiro para construir, por rescindir o contrato todo mundo, ou porque eu vou entregar as unidades. Um dia a obra vai acabar. Tá? Então, os contratos determinados de safra e de hora certa são justamente esses. O termo é incerto, o evento futuro é certo, vai acontecer. Eu só não sei
quando vai acontecer. Eu só não sei quando isso aqui vai ocorrer, tá? Pode ser que demore, pode ser que seja mais rápido. O contrato de experiência também é um modelo desse tipo de contrato. Eu sei que pode durar no máximo 90 dias, mas se o empregador quiser contratar o empregado antes do término do contrato de experiência, pode, sem problema nenhum. Tá? Então, o contrato de trabalho por prazo determinado é aquele, eu posso conceituá-lo como aquele submetido a um termo final, tá? E excepcionalmente, quando a lei expressamente disser, equiparar uma condição resolutiva ao contrato a termo. O contrato subordinado à condição resolutiva não deve ser confundido com o contrato termo incerto. Por quê? Na condição resolutiva, eu não sei se o evento vai ocorrer e nem sei quando. No contrato por termo incerto, o evento vai ocorrer. Eu só não sei quando, mas aqui o evento ocorre. Então, muito cuidado com esses dois, tá? Na condição resolutiva, eu não sei se a condição vai ocorrer e nem quando. No contrato como de obra certa e safista, eu sei que vai ocorrer, só não sei quando, mas vai ocorrer. Tá? Esse contrato de condição resolutiva já deu para perceber que ele não é muito utilizado. É um risco muito grande para a empresa. Tá? Seria contratar um profissional para alcançar um resultado. E se ele não alcançar esse resultado, ele continua trabalhando para a empresa. Então, é um contrato muito raro. Tá? Mas existe. A possibilidade legal dele existe. Contrato a termo sob condição resolutiva é o contrato de trabalho submetido a uma condição resolutiva. Tá? Vencido o prazo de 2 anos, se a condição não acontecer, o empregado se torna efetivo. Olha como é arriscado esse tipo de contrato com a empresa. Se passar 2 anos e a condição não ocorrer, o cara se torna efetivo. Por quê? Ele tem culpa de não ter acontecido. Por exemplo, eu vou contratar uma equipe de divulgação. Aí essa divulgação de, olha, vocês vão trabalhar para mim até que minha empresa alcance no Instagram 5 milhões de seguidores. No dia que eu alcançar 5 milhões de seguidores, a condição ocorreu e vocês acabou o nosso contrato. Só que aí não acontece. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, não acontece. E o que acontece com esses empregados que eu contratei com essa condição imprevisível? Eles se tornam efetivos. Então vejam que é muito arriscado você contratar dessa forma, com uma condição que você não sabe se vai acontecer ou não. E qual é a duração? Eu posso colocar um contrato com uma duração pré-estipulada, 90 dias, como geralmente é o prazo máximo do contrato de experiência, só não pode ser maior que 2 anos. Tá? Só não pode ser maior que 2 anos. Por quê? Ele ocorre sem cessar. São feitos com dias ininterruptos, tá? Ele ocorre sem cessar, dias ininterruptos. Não se prorroga se o último dia cair no feriado, não. Então, se o último dia do contrato de vocês cair no feriado, cair no domingo, cair numa greve, acabou. Eu não posso permitir que o trabalhador trabalhe no próximo dia útil. Porque se ele trabalhar no dia útil seguinte, entende-se, tá? Entende-se que o empregador quis ficar com ele de forma efetiva, ou seja, de forma permanente. A regra geral é que a duração máxima do contrato a termo é 2 anos, com exceção do contrato de experiência, que é 90 dias. A regra geral é que o contrato a termo é de, no máximo, 2 anos. Dentro desse prazo, segundo as regras do artigo 451 da CLT, é possível somente uma prorrogação. Somente uma prorrogação. Tá? Salvo lei específica de acordo com cada função. Mas a regra geral é que esse contrato é possível somente uma única prorrogação. Se acontecer 2 prorrogações, a segunda será considerada inválida e ele se torna indeterminado. Tá? E detalhe, essa prorrogação, recondução, renovação tem que se dar
dentro do contrato de trabalho. É diferente de uma continuação. Ela tem que ocorrer dentro da validade. Então, se o contrato de trabalho a termo foi de 1 ano, eu posso fazer por mais 1 ano? Posso, legal. O máximo é 2. Ele vence amanhã, eu tenho que prorrogá-lo hoje ou amanhã. Depois de amanhã, já não posso mais. Passou o vencimento, eu não posso mais prorrogar. É um novo contrato. E existe uma regra que eu tenho que esperar pelo menos 6 meses entre um e outro. Calma. Agora com a MP que saiu recente, durante a pandemia, essa regra não está sendo observada, tá? Eu não preciso observar esse período. Então, eu posso recontratar. E também, se eu demito e posso recontratar, novamente, por questões da pandemia. Mas, passando a pandemia, essa regra volta com todo o vigor. Bom, lembre-se disso. Então, após o prazo, o trabalho continuou depois do prazo final, significa que as partes aceitaram que o contrato se torne por tempo indeterminado. Então, muito cuidado. Se está próximo de vencer um contrato de trabalho e ele não foi prorrogado, venceu e a pessoa continua trabalhando, entende-se que as partes pactuaram que o contrato se transforme em contrato por tempo indeterminado, tá? Por tempo indeterminado. Acontece todo dia. Sabem qual tipo de contrato? No contrato de experiência. O contrato de experiência acaba e a pessoa continua trabalhando. Que significa dizer o quê? Que tanto patrão como empregado aceitaram transformar. E o contrato de experiência, ele é uma espécie de contrato a termo, tá? Então, acabou o período de experiência, se ninguém falou nada e continuou trabalhando, entende-se que o empregador quis ficar com o empregado. Está aqui um julgado justamente sobre isso. Contrato de experiência, conversão automática para contrato por prazo indeterminado. Mantida a relação de trabalho após o termo do contrato de experiência, este é automaticamente convertido em contrato por prazo indeterminado. Entendimento do TRT de Santa Catarina. Ok? Então, muito cuidado com o final do prazo dos contratos determinados. Os contratos a termo. Só que a prorrogação, a continuidade, tem que ser expressa. O empregado tem que ter conhecimento de que o contrato será prorrogado. E detalhe, tem que ser feito bilateral, tá? É muito prejudicial o empregado que seu contrato seja renovado. Porque o contrato a termo, a gente já viu no início desse tema, ele já é altamente prejudicial ao empregado. Altamente prejudicial ao empregado. Aí você tem, se eu coloco, por exemplo, uma renovação, eu estou renovando aquilo que já é prejudicial. E se eu faço isso sem a ciência do empregado, é mais prejudicial ainda. Porque vai que ele está se programando para trabalhar em outra empresa. Vai que ele está se programando para outro cargo. E aí, de repente, ele se vê com seu contrato renovado dentro daquela empresa. Não. A renovação tem que ser informada e comunicada ao empregado e ao empregador. É bilateral e tem que ser expressa. Tá? Não preciso fazer por prazo idêntico. Tá? É possível fazer 6 meses, depois mais 1 ano. É possível fazer um contrato de experiência de 10 dias, depois 80, por exemplo. Mas só não posso extrapolar os 2 anos. E no contrato de experiência, não posso extrapolar os 90 dias. Ok? Não é possível a prorrogação após o vencimento do primeiro, tá? Mesmo que no dia seguinte. Eu já falei isso lá atrás. Tá? A prorrogação é nula e o contrato se converte em contrato por prazo indeterminado. Suspensão, interrupção e estabilidade. Bom, a data final do contrato de trabalho, ela vai ocorrer sempre. Tá? Há uma divergência na doutrina, no caso da gestante,
e no caso do acidentado. Inclusive, eu acompanhei uma decisão do TST de que a gestante não tem estabilidade no contrato temporário, mas aqui não é contrato temporário, é contrato por tempo determinado, tem uma pequena diferença. Pela súmula 244 e 378, acontecendo um acidente de trabalho durante o contrato por prazo determinado, acontecendo uma gestação durante um contrato por prazo determinado, essas súmulas aqui, elas dizem que o contrato se prorroga até o fim da estabilidade. O que para o empregador é um caos. O que para o empregador é um caos. É um risco que ele tem, tá? A posição majoritária não aceita essas duas súmulas, por incrível que pareça. A posição majoritária não aceita essas duas súmulas. Então, dá para ver que TST e doutrina não andam muito bem das pernas, as duas não andam se comunicando bem. Tá? Para a doutrina majoritária, acontecendo o termo, o contrato acaba. Tá? Inclusive, até se dispensa avisar as partes. Porque não é pedido de demissão. Simplesmente o contrato acabou. Há o que nós chamamos de morte natural deste contrato. Ele acabou, chegou ao fim. Zé Fini, não se fala mais nisso? Então, a notificação para outra parte não é uma obrigação, é uma deliberação. Mas é recomendável que se faça notificação para se dar ciência de que as partes estão informadas de que o contrato acabou. E uma coisa interessante é que dois contratos a termos não podem se suceder sem que haja um prazo ali de 6 meses. Tá? Regra do 452 da CLT. Mas, há exceção. Tá? Por quê? Por que a exceção? Se for para executar uma função diferente, é possível. Então, digamos que eu fiz um contrato por prazo determinado para ser secretário. Terminou um ano, surgiu uma vaga para auxiliar administrativo. Se for uma função diferente, eu posso exercer, porque são contratos e funções diferenciadas. Então, é possível. Tá? Tá? Não quer dizer que vai haver uma unicidade contratual. Não é isso. São dois contratos diferentes. Tá? O que ocorreu foi um lapso temporal de afastamento ou uma nova função. Se não for respeitado, caso seja a mesma função, tá? O prazo mínimo de 6 meses, será nula a cláusula que indica, mas não o vínculo. Eu acho isso interessante. É bem interessante. Se eu faço dois contratos de trabalho e eu não respeito o prazo de 6 meses entre um contrato determinado e outro, o segundo contrato não vai ser considerado nulo. O que vai ser considerado nulo é somente a cláusula que determina o prazo de validade dele. Para quê? Para proteger o empregado. Porque eu estou visando proteger o empregado. É ele a pessoa na qual estou tentando proteger. Ele é o hipossuficiente. Tá? E aí aqui as duas exceções. Quando um contrato termina do outro, tá? Ou, tá? Quando é funções diferentes. Como seria um exemplo aqui? Digamos que eu contrate na minha empreiteira pessoas para trabalharem na fundação da obra. Perfeito. A fundação da obra acabou uma etapa. Eu só posso fazer o levantamento dos pilares e das paredes se tiver fundação da obra. Concorda? Não entendo muito de engenharia, mas eu acredito que seja assim. E aí eu contrato por etapas. São vários contratos por prazo determinado que se sucedem porque um acontecimento só pode acontecer depois que o primeiro acaba. Então é uma exceção. E isso é muito bom para as empreiteiras. Tá? A exceção está onde? Está lá no 443.
É uma exceção. A outra exceção é para executar serviços diferentes. Seria para executar serviços diferenciados. Não o mesmo, mas serviços diferenciados. Outra exceção também é o contrato dos atletas. Por quê? Porque o atleta ele é contratado por temporada. Então, quando acaba uma temporada, e acabou o contrato da temporada, se o clube quiser renovar, aí, imagina, já pensou, um time de futebol, tem um contrato, vamos pegar o Flamengo aqui, que eu acho que a maioria é flamenguista, e não é o exemplo do Jorge Jesus, digamos que o Flamengo faz um contrato de temporada com o Gabigol, terminou agora em janeiro o contrato dele, pode fazer outro logo em seguida? Pode. Se eu fosse colocar as regras trabalhistas, eu teria que esperar 6 meses, ou seja, ele não ia jogar o Campeonato Carioca, não ia jogar metade do Campeonato Brasileiro. Isso é terrível. Como os atletas são regidos por uma lei específica, eu posso ter vários contratos temporários. Assim também é com artista que trabalha por temporada, artista circense, ou artista do teatro, ou ator, atriz, trabalham por novelas, por temporadas, por programas. Eu posso ter renovações sucessivas, sem ter que observar esse prazo mínimo de 6 meses. E quais são os requisitos para a validade do contrato a termo? Primeiro requisito. O serviço que ele vai executar tem que ter natureza transitória, temporária, que permita a determinação de um prazo. Tá? O que é intermitente e transitória é a necessidade da mão de obra, ou seja, uma empresa que tem um acréscimo da mão de obra somente em determinados períodos. Em outros, a necessidade cai. Então, nesse período aqui, que chamamos no ápice, ou no cume, eu posso contratar mais funcionários por tempo determinado. Mas nesses aqui, não justifica eu ter um quadro de funcionários elevados. Então, eu posso ter essa diferença bem aqui, ó, de funcionários determinados. Porque há um excesso na demanda. Exemplos: substituição de empregado que saiu de férias, vendedor em épocas festivas, tá? Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, tá? Uma fase da obra de uma empresa demanda um pouco mais de funcionários, como colocação de carpete, ladrilhos também, se precisa de uma equipe maior para se colocar ladrilhos na lateral de um prédio inteiro. Então, são naturezas transitórias, são demandas transitórias que justificariam aumentar o número de pessoas contratadas, né? Há uma justificativa real aqui. Segundo requisito, a atividade empresarial transitória, ou seja, a empresa só funciona de tempos em tempos. Acontece muito com as fábricas de chocolate lá em Gramado. Elas não funcionam o ano todo, mas tem épocas em que elas funcionam para atender a demanda da Páscoa no país todo. Outra questão também são os hotéis de veraneio, hotéis que só funcionam em certas épocas. Durante o ano ele fica fechado. Então, esse tipo de atividade justifica eu ter a contratação de empregados temporários. Ou seja, só vou ter empregados funcionando em épocas que o negócio está funcionando. Em épocas que o negócio está funcionando. E o terceiro, mais conhecido de todos, é justamente o contrato de experiência. É um contrato de prova, ele é um contrato a termo, e ele é interessante, ele tem um prazo máximo de 90 dias, mas todo mundo faz por 45 dias, é impressionante. Segue as mesmas regras, só pode ser renovado uma única vez, prazo máximo dele é de 90 dias, mas uma vez atingida a experiência, eu posso simplesmente contratar a pessoa de forma efetiva. Ele tem um objetivo, é justamente fornecer às partes uma avaliação, né, que as partes, o empregado possa sentir como é um ambiente de trabalho e o empregador possa perceber como é a prestação de serviços do empregado. Então, é uma via de mão dupla aí, é experiência para ambos os lados. Ambas as partes têm ali a tratativa na experiência, tá? E a jurisprudência, a doutrina majoritária, todas defendem a tese de que o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado.
A experiência é um motivo, tá, que eu posso por fim. E o contrato teria no máximo 90 dias. Já Magno, ele considera que é um contrato por prazo determinado sob uma modalidade de condição resolutiva, ou seja, acontecendo a experiência sendo satisfatória, eu contrato. Não sendo satisfatória, pago a rescisão e mando embora. Pago a rescisão e mando embora. Então, se no segundo dia o patrão não gostou do empregado, ele pode considerar que o empregado simplesmente não se adequa e manda embora. Não é comum, mas alguma pessoa pode ser demitida durante o contrato de experiência, recebe todas as verbas e vai embora. Okay? O prazo máximo dele, como já falei, é 90 dias. Durante esse tempo, se as partes quiserem, pode dizer que, olha, a experiência foi satisfeita, e aí, senhores, a pessoa simplesmente é contratada por tempo indeterminado. Tá? Então, vejam que ele é, ao mesmo tempo, um contrato por prazo, como também pode ser um contrato por uma condição. Só que nenhum empregador que eu conheço, nenhum, faz isso. O que eles fazem? Espera os 45 dias. Ninguém chega para o funcionário e diz assim, olha, gostei muito dos seus serviços, esquece o contrato de experiência, a partir de amanhã você é nosso funcionário. Ninguém faz isso. Fica esperando mesmo os 45 dias passar. E a duração máxima é 90 dias. Por favor, prestem bastante atenção. É 90 dias, não é 3 meses. Por quê? 3 meses dá mais ou menos que 90 dias, depende de quando você começa a contar. Se começar a contar do dia 1º de julho, 3 meses vai dar 92 dias. Se contar no dia 1º de janeiro e não for ano bissexto, 3 meses vai dar 88 dias. Então, muito cuidado. Quando vocês estiverem calculando, é 90 dias, não é 3 meses. Dentro desses 90 dias, só é admitido uma única prorrogação. Nada mais que isso, tá? A segunda prorrogação já entende que a pessoa aceitou contratar por tempo indeterminado. Então, atento para isso. Não é 3 meses, é 90 dias. E não existindo cláusula expressa que fixe o número de dias, entende-se que foi feito por 90. Se eu coloco na carteira de trabalho da pessoa contrato de experiência, mas não coloco os dias, entende-se que foi feito por 90 dias. Tá? Entende-se que foi feito por 90 dias. Sucessão de contrato de experiência é possível? Depende. Tá? E aqui uma brecha para falar um pouco de terceirizado. O empregado temporário terceirizado que é colocado no tomador, ou seja, aquele que contratou o serviço do terceirizado, ele está executando a função de porteiro. Vamos lá para a empresa de condomínio novamente. Digamos que na empresa de condomínio, a administradora cede o porteiro para o condomínio. E o cara está lá há 2, 3, 4 anos como terceirizado, como porteiro do condomínio. O condomínio simplesmente resolve rescindir o contrato, tá, de administração, mas gostou tanto do porteiro que resolve ficar com ele. Esse porteiro vai ter que fazer um novo contrato de experiência? Entende-se que não. Por quê? Porque ele já provou que tem capacidade de assumir aquele cargo, que ele tem capacidade de estar naquela função. Então, não é preciso colocá-lo novamente em um novo contrato de experiência. Não é preciso. Ele já fica ali automaticamente prorrogado o novo contrato dele. Tá? Sem a necessidade. Por quê? Porque ele já provou a experiência dele. Então, não vou colocá-lo novamente sobre o novo contrato de experiência. É um entendimento interessante, tá? Que veio até para resolver muitas questões envolvendo terceirizadas. Se o tomador resolve contratar aquele funcionário para aquela função, não é motivo de colocá-lo novamente em uma função, em um cargo, um contrato de experiência, porque ele já comprovou que ele tem total habilidade naquele cargo, porque já fazia essa mesma função para o tomador, que hoje é seu empregado, por mais de 3 anos, como foi o caso.
E o contrato intermitente, que é o tão polêmico contrato intermitente, que o empregado ele pode ser contratado para executar trabalhos contínuos intermitentes. Ele é funcionário da empresa, só que ele só recebe quando é chamado. Ele só executa as suas funções quando ele é chamado. Recebe pelos dias que trabalha. Então, eu tenho um contrato intermitente com um de vocês e chamo para vocês trabalharem ali 10 dias naquele mês. Terminou os 10 dias, vocês recebem os 10 dias de salário, vocês recebem férias proporcional, 13º proporcional e vão embora. Daqui a 2 meses, chamo novamente para trabalhar 20 dias. Recebe 20 dias, terminou os 20 dias, recebe o saldo de salário, férias proporcional, 13º proporcional. Tudo vai recebendo proporcional quebrado de acordo com a quantidade de dias que vocês vão trabalhando. Ele é diferente dos demais, tá? É especial, tem que ser anotado na CTPS. As suas regras são contidas no artigo 452A da CLT, tá? E é garantido ao empregado intermitente receber o valor da hora equivalente ao salário mínimo. Por quê? Porque eu posso contratar o empregado intermitente por dias, mas também posso contratar por horas. Eu posso contratar por 3 dias para trabalhar somente 4 horas por dia. Ah, ele vai receber abaixo do mínimo? Não. Ele vai receber proporcional ao mínimo. Ele vai continuar recebendo um mínimo legal, só que de uma forma proporcional. De uma forma proporcional. E aí, o contrato intermitente não é muito aceito no Brasil, porque ele gera uma insegurança econômica. Eu sei que eu vou trabalhar esse mês, mas mês que vem eu vou trabalhar. Existem algumas faculdades já aqui no estado que estão contratando professores na modalidade de contrato intermitente. Veja como funciona para a gente já encerrando a aula de hoje. Ele trabalha agosto, setembro, outubro, novembro e metade de dezembro. Aí vai embora. Janeiro, fevereiro, que a faculdade está fechada, ele não trabalha. Ele volta a trabalhar em metade de fevereiro, março, abril, maio e junho. Não trabalha julho. Vejam, então, se ele não trabalha julho, dezembro e janeiro, do que ele se alimenta durante esses 3 meses? Então, é uma grande crítica ao contrato intermitente para professores. O contrato intermitente é bom para quem tem mais de um vínculo de emprego. Mas para quem usa o contrato intermitente para sobreviver, no Brasil, infelizmente, não tem como. Tá? O contrato intermitente tem essas naturalidades, mas também tem essas críticas. Ok? Bom, essa é a parte que encerra aqui a apresentação. Seria a nossa parte, encerrando aí desde a introdução até contrato-trabalho, falando um pouco de terceirização, empregado, empregador, empregados especiais e empregadores, grupo econômico, sucessão de empregadores. A próxima aula não será com o professor Rodrigo. A partir de quarta-feira vocês estarão com o professor Rodrigo, tá? Que vai pegar ali outras questões, salário, remuneração, duração do contrato de trabalho, etc. E terça-feira, a partir de amanhã, tá? Nós teremos aí a nossa avaliação, que eu vou deixar disponível amanhã no portal. Leva um tempo para essa aula gravada ficar disponível no portal, por quê? Porque ainda tem um tempo que ela é carregada no Google Drive, e depois amanhã eu lanço no portal. Leva algumas horas mesmo para ficar disponível no Google Drive. E aí eu faço a carga no portal dessa aula de hoje com material. E também coloco a minha avaliação, minha atividade, valendo nota. E aí vocês ficarão com o professor Rodrigo a partir de quarta-feira. Tá? A gente vai continuar utilizando o AVA para tirar dúvidas e questões. Espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte do curso. A aula vai ficar gravada, disponível, os slides já estão lá no AVA. Nós estamos com todas as aulas também disponíveis na plataforma. Só essa que eu vou esperar passar para o Google Drive para fazer a carga para vocês do material. Agradeço a presença de todos, tá? Uma boa noite e bons estudos. Até o nosso próximo encontro. Aí as perguntas, já por conta do adiantar da hora, vocês podem colocar lá no fórum. Vocês perceberam que para cada disciplina eu vou criando um fórum de discussão. Aí vocês podem lançar lá as perguntas, tá? Para que a gente vai respondendo e também trocando as ideias e fazendo discussão a respeito do tema. Tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação para poder manter a